Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical na sequência de estudos, lição 10, quando os pais sepultam seus filhos. O nosso texto bíblico em classe, Jó capítulo 1, versículo 13 até o verso 19. Leremos, de acordo com os tópicos a seguir, a família de Jó. Quem era Jó? E vamos ver exatamente os filhos de Jó, a esposa de Jó e o problema da morte na família do patriarca Jó. Amém? Veja o nosso comentário a partir de agora. Quem era Jó? Então, passando para saber quem era Jó, nós temos Noé, certo? Seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então Jó é descendente de um desses 3. Como é que eu sei? Porque no capítulo 38 de Jó, ele fala sobre as comportas que foram abertas para acontecer a inundação do dilúvio. Ok? Então aqui nós percebemos que ele viveu no período anterior ao dilúvio. Lembra do dilúvio que veio e Noé e sua família foi salva? Então, de acordo com essa perspectiva de vida, nós temos, depois de Noé, mais de 200 anos. Ok? Quando chega em Abraão, nós temos a perspectiva de vida lá, 140 anos, mais ou menos. Ok? Aí Jó, ele vai viver quantos anos? Depois da tragédia, o Senhor disse que ele viveu mais 140 anos. Se nós contarmos que na tragédia ele viveu 70 anos, então ele passa aqui na casa dos 200 anos. Então, arredondando, 70 mais 140, 200 anos. Então, se ele viveu 200 e mais anos, ele está nesse particular, depois de Noé, aqui, ó, antes de Abraão, antes de Moisés. Moisés, ele já vem depois de Abraão, ok? Ele vive 120 anos. Então, a gente vê que ele já viveu depois da tragédia, não sabemos o total de anos, ele viveu ainda mais 140 anos, ok? Então, esses 200 anos em diante, na cronologia, vai exatamente depois de Noé. Então, esses homens que viveram mais de 200 anos aqui, foram antes de Abraão, ok? Veja a longevidade do nosso patriarca Jó. Continuando. Amém? Então Jó veio de um desses 3 filhos de Noé, de um desses 3. E Jó considerava a humanidade da sua época vinda dos dias do dilúvio. Jó viveu após o dilúvio. Veja o texto para confirmação. Capítulo 38 de Jó, versículo 25. Jó falou quando as comportas dos céus se abriam. Ele pergunta, quem abriu os canais para a inundação? Então ele exatamente noticia no seu tempo que havia um dilúvio para trás. Então, de Abraão a Moisés, anote aí, temos o período de Abraão até Moisés. De Abraão a Moisés nós temos referência sobre a lei e sobre o início da nação de Israel. Ok? Então, a lei e Israel, não há uma referência nesse particular aqui. Deus falando a respeito de lei dado a um povo, que foi escolhido Abraão, nem é mencionado aqui, e nem Moisés, e nem Israel é mencionado aqui no livro de Jó. Então ele viveu um período anterior a Abraão e a Moisés, e depois de Noé. Então, entre Noé e Abraão, nós temos a vida de Jó e a sua história. Ok?
Interessante que o livro de Jó, Jó viveu um período anterior, até mesmo quando Deus chamou Abraão. Por quê? Porque aqui nós temos a formação de Israel. E Israel não é mencionado aqui no livro de Jó, então ele só pode ter vivido um período anterior a Abraão. Ok? Então veja a ausência de Abraão, Moisés, e também a ausência de leis e da nação de Israel, com referência ao livro de Jó. A longevidade antes de Abraão era superior a 200 anos. Jó 42, verso 16. E depois disso, depois disso não se sabe o quanto de anos. Se imaginarmos se foi depois de 70, nós podemos calcular mais 140, que daria 210. Então, se depois disso ele viveu ainda mais 140 anos, então a vida será uma bênção. E como bênção, essa vida não pode ser comparada a bens. Eu tenho bens, anote aí, e eu tenho bênção. Qual é a diferença? É que o Senhor dobrou, anote aí, dobrou, multiplicou por 2 os bens. Mas a bênção, Deus não multiplicou em dobro. Por exemplo, a mulher continuou sendo a mesminha. Olha aí, uma só mulher. Ele não multiplicou, ele não dobrou. Porque é bênção. A bênção não foi multiplicada. Ok? O que foi acrescentado foi, veja aí, ó, como bênção a sua longevidade. Deus lhe deu mais 140 anos. Ok? Aqui não fala de dobro. Não fala. Fala de dobro aqui, ó, de bênçãos. Ou seja, melhor, corrigindo, de bens. Bens o que é? São as suas coisas. Tudo que ele possui. E a bênção é a sua casa, é a sua família, são seus filhos, é a sua esposa, é a sua vida. Então essa parte aqui não foi multiplicado. O que foi multiplicado foi os bens. Por exemplo, camelos foi multiplicado, ovelhas foi multiplicado. Tudo isso dentro do dobro que Deus disse. Por causa da prova que ele passou, Deus acrescentou o dobro. Pelo texto bíblico, nós temos essa menção. Ok? Amém? Se levarmos em consideração que ele não viveu na casa dos 210 anos, mas na casa dos 140 anos, certo? Porque alguém vai dizer que Deus multiplicou, porque ele tinha 70 anos vezes 2, a Bíblia não fala assim, a multiplicação da sua vida, mas dos seus bens. Por isso que a gente vê ele aqui, ó, na casa dos 200 anos para frente, ele é anterior a Abraão, ok? Interessante isso aí. Então, se o total da vida de Jó foi 140 anos, como alguns pensam, então ele deve ter vivido nesse período aqui, se for aqui, depois de Abraão, ok? De Abraão para frente. Mas se ele viveu na casa dos 200, então ele é anterior a Abraão, pela escala exatamente de anos que os homens viveram depois de Noé. Então Jó teve a mesma esposa e depois a mesma quantidade de filhos. Ele não teve 10 filhos. No capítulo 1 de Jó diz que ele teve 7 filhos e 3 filhas. Depois da prova, que os filhos morrem, lá na frente Deus lhe dá mais 10 filhos. Deus não dá mais 20 filhos. Deus lhe dá só 10 filhos. Entendeu? A mesma quantidade de filhos. Porque é diferente dos bens para a bênção. Se Deus lhe deu 7.000 ovelhas, presta atenção, não é 7.000 aqui ovelha? O dobro. Então, mais na frente, depois da prova, ele vai ter 14.000 ovelhas. Não é o dobro de 7? Então, 2 vezes 7, 14. Isso aqui são bens. Os filhos são bênção. Então, ele não teve o dobro na bênção, ele teve o dobro nos bens. Como a vida é bênção, então Deus apenas acrescentou em longevidade os seus anos. Ok? Vamos continuar. Vamos lá.
Então anote essa palavra aí. Integridade. Ok? Fala de inteireza. A mulher, pela prova, porque o diabo ele veio pelos filhos, entendeu aí? A gente vai falar sobre isso, mas depois usou a mulher pela fala, ainda retens a tua integridade? Então a integridade é a estrutura moral da retidão, que é chamado de um caminho que nos leva a Deus. É Deus que nos dá testemunho daquilo que nós fazemos. Então, se nós pregamos a respeito de Deus, Deus tem o prazer de também pregar a nosso respeito. Agora, não adianta viver uma vida hipócrita, porque nós fugiremos daquilo que Deus vai nos apresentar a respeito de nós. Se Jó pregava a respeito de Deus, que o homem podia ser puro, reto, podia ser justo, porque a justificação, é interessante, antes de Abraão, antes de Paulo, Jó já pregava a justificação. Como é que o homem pode ser justo? Entendeu aí? Sendo justificado. Então, anterior mesmo a Abraão e a Paulo, Jó já tinha menção da justificação. O temor está ligado à dedicação do altar. Por que que o diabo não atacou sem consultar a Deus? Porque Jó, ele tinha um altar da qual santificava seus filhos. Interessante que nós devemos continuar orando pelos nossos filhos. Mas os nossos filhos estão à mercê, estão bebendo, estão nas casas, nas orgias, nas obras da carne, na glutonaria. Continuamos, nós oramos pelos nossos filhos. Jó temia que poderia acontecer algum mal. Por isso que quando acabavam os banquetes de cada um dos seus filhos, porque cada um dos seus filhos, imagine 10 filhos, e cada um fazia o banquete no seu dia. Esse no seu dia pode ser mencionado como uma espécie de aniversário de cada um deles. Então todo mundo para a casa do irmão mais velho, porque está tendo um aniversário lá. Então era um regional. E todos estavam ali, não somente no dia do aniversário do irmão mais velho, mas também passava-se um turno de dias festejando, bebendo vinho, é o que o texto diz. Então o diabo recebeu autorização para atacar os bens. Interessante que ele ataca os filhos sem nenhuma autorização. Mas a gente vai ver o porquê desta razão. Interessante isso. Olha, Jó está marcado pela dedicação que ele tem ao altar. E pelo altar, ele oferece por cada um dos filhos uma oferta, um sacrifício, um holocausto. Pela madrugada, ele oferece a Deus, santificando seus filhos. A santificação era uma forma de uma proteção que Deus outorgava pelo ofertante. Isso está na lei de Levítico. Quando santificava bens, casa, fazenda ou até mesmo pessoas. Assim, na nossa época depois de Cristo, Jesus, ele morre na cruz. Isso aqui é importante, viu, meus irmãos? Ele morre na cruz e nós aqui fomos santificados pelo seu sangue. Então o sangue de Jesus, deixa eu colocar aqui de vermelho. O sangue de Jesus nos santificou. O que é santificar? É criar uma película de proteção. Entendeu aí? Por quê? Porque quando Jesus disse, eu vos santifico por mim mesmo, porque nós vamos continuar no mundo. Mas o mundo é o quê? Maligno, é do mal. Para que o mundo não nos toque, então o Senhor Jesus derramou o seu sangue.
E o seu sangue tornou uma película para que o diabo não nos ataque, para que o inferno não nos ataque, para que a morte não nos ataque, porque precisa esses aqui ter autorização de Jesus. Viu? O diabo pediu a Pedro. Jesus disse, não é assim não, ele tem uma proteção de sangue sobre ele. Ele está protegido. Viu, Satanás? Agora, interessante é que os filhos de Jó foi atacado. Aí, vou logo começar a revelar o segredo. Jó, ele começava a santificar os seus filhos depois das festas. É o texto quem diz. Depois dos turnos das festas, Jó convocava cada um dos seus filhos para o sacrifício do holocausto, para santificar cada um deles. Mas como o diabo não é besta, ele usa de artimanha, ele veio no dia da festa. O texto diz que ele veio no dia da festa. Então, não houve uma santificação depois daquela festa. Entendeu aí? Se ele veio no dia da festa, matou no dia da festa, então Jó não teve como santificar os filhos daquela festa. Olha a astúcia do diabo. Olha a oportunidade que ele teve para atacar a base da ilegalidade. Eu vou pegar esses meninos tudinho, na hora que estiver bebendo vinho, as meninas estão lá junto, estão com a comunidade lá, tudo junto, então vou atacá-los. E foi o que aconteceu. Viu? A Bíblia fala que ele era Jó, o homem mais rico do Oriente. E sendo ele rico, a história começa dizendo que ele desviava-se do mal. Você já viu um rico desviando-se do mal? Pois tem. Esse rico é Jó. Entendeu? Porque quando ele diz, o texto, que ele desviava-se do mal, ele não desviava só das coisas, mas do próprio diabo, das coisas de Satanás. Esse mal é o maligno, é o mundo, é a carne, enfim, tudo que é mal, ele desviava-se. Ele desviava o pensamento, ele desviava os olhos, ele desviava tudo em relação ao mal. A vitória de Jó consistia em desviar-se do mal. Com o nascimento dos seus filhos, nasce também as festas dos seus nascimentos. É aqui que gera toda a problemática da qual a base ilegal da qual seus filhos estavam, porque Jó temia no seu coração, se por acaso, porventura, meu filho tiver, se pecarem, então Jó, ele tinha necessidade de chegar-se a Deus e dizer, Deus, proteja meus filhos, cuida dos meus filhos, só o Senhor conhece o coração. Então, por temor a Deus, ele sacrificava, oferecia holocausto, para Deus cuidar dos filhos. Com o nascimento dos filhos, nascem também as festas. Eram festas que cobriam o ano inteiro. Imagine 10 filhos, irmão. Se nasce um filho para cada ano, nós já temos aqui 10 anos. Imagine essas festas rotineiras. Então, Jó atentava no altar de holocausto. Isto quer dizer, Deus, não mate meus filhos. Eu ofereço aqui um novilho, uma ovelha, eu mato essa ovelha, esse novilho, eu mato esse boi no lugar dos meus filhos. Então, haverá uma festa que não será santificado nenhum de seus filhos. Este é o segredo do livro de Jó, as festas. Jó era homem reto, íntegro e se desviava-se do mal, mas era rico. O diabo tinha raiva do rico Jó. Por quê? Porque o seu coração não estava na riqueza, o seu coração não estava no mundo. E o diabo tinha raiva. Sabe por quê? Porque a maioria das riquezas desse mundo são dadas por pacto. Está em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Foi o diabo quem disse, te darei tudo, se prostrares e me adorares. Esses atores, atrizes, esses famosos, pelos pactos, eles recebem alguma coisa em troca
de Satanás. E aqui nós observamos que Jó era rico sem pacto com o diabo. E ele tinha raiva disso. Por causa da inteireza que Jó tinha no coração de ser reto. Porque ele era temente, prudente, desviando-se de todo mal. As festas dos filhos de Jó, festa de aniversários, eram festas regionais e famosas. E era esperada por todos. O que as 3 irmãs de Jó em uma festa representava. Diante da sociedade, quando há uma festa onde tem homens e mulheres reunidos, o que se espera? Se Paulo fala em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne, que está incluído glutonaria, os filhos de Jó comiam, e não comiam pouco, em torno de dias. Os filhos de Jó bebiam vinho, bebedice, obra da carne. E Jó disse: porventura, talvez tenha pecado no seu coração e blasfemado contra Deus. Ninguém sabe, mas a bebedice e a glutonaria mundana leva a orgias. Era o banquete que durava dias. E Jó temia que essas obras da carne pudessem influenciar a vida de todos eles. Jó capítulo 1, versículo 5. E aconteceu que quando o turno de dia de seus banquetes terminavam, Jó os convocava para santificá-los. O diabo, pela sua sagacidade, atuou no dia, é terrível isso, no dia dos banquetes. Como é que Jó vai convocar os filhos mortos? Isso não é triste? Eles todos na festa. O diabo chega e mata. Como santificar os mortos? Não dá. Jó conhecia seus filhos. A santificação custava a morte de animais no altar de holocausto. Veja a lei de Levítico 27, versículo 1 ao 11. A santificação custava um valor. A santificação era a doutrina favorita de Jó. Se os filhos tinham essas festas, Jó tinha a santificação. Glória a Deus. Este era o grande segredo do sucesso de Jó. Jó, ele santificava e oferecia no altar. É um tipo de Cristo por nós. Nós que estávamos na festa, nós que bebíamos vinho, nós que comiam exageradamente, nosso Cristo morreu e nos santificou. Por quê? Porque o mundo é do maligno. Está no maligno. E o diabo é o Deus desse século. E o diabo não tem autorização para nos tocar. Porque o nosso Jesus, tipo de Jó, nos santificou. Não com prata, não com ouro, mas com seu precioso sangue. E nos deu uma proteção. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, do maligno, de Satanás. Então, o depósito que Jesus fez por nós, o pagamento, diante do Pai, foi o seu sangue. Um verdadeiro holocausto na cruz, um tipo de Jó, pelos seus filhos. A santificação era que causava um grande cerco de proteção. Vamos aqui para a lousa. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja o texto bíblico, Jó capítulo 1, versículo 10. Não puseste porventura uma cerca viva em torno dele? Então Jó, a casa, os bens, tinha uma cerca. Jó, capítulo 1, versículo 10. Novamente, não puseste porventura uma cerca viva? Essa cerca era uma cerca viva. O diabo não podia passar.
Então Deus colocou essa cerca viva e o diabo não pode passar. Deus vai ter que abrir uma porteira para poder ele entrar. Entendeu aí? Então, porventura, o Senhor não colocou uma cerca viva em torno da vida dele, da casa dele e de tudo quanto ele possui? Mas estende tuas mãos sobre ele, olha, abre aqui uma porta, estende as tuas mãos sobre ele, versículo 11, em tudo quanto tem, e verás que não blasfema de ti no teu rosto. Então, o diabo queria uma brecha para entrar. Como ele disse, tu coloca a sua mão sobre ele, é porque ele não tinha acesso. Só Deus tinha acesso, porque a mão do Senhor é quem cobre. Esta cerca viva está debaixo da proteção das mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso é muito forte. É uma verdadeira proteção. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, essa cerca fechada, aleluia, era o resultado do altar. Isso aqui é importante. Continue orando, buscando, adorando. Esse altar aqui, com a oferta de Jó, fazia esse cerco. Pelos seus filhos, pelos seus bens, e por ele mesmo, pela mulher e tudo que ele tinha. Amém? Então o diabo sabia que só Deus poderia tocar. Estende as tuas mãos sobre ele e verás que ele blasfemará contra ti. Aí quando Deus deu permissão a ele, deu permissão aqui, ó, para ele entrar e vir nos bens. Veja o texto. Ele deu permissão nos bens, mas só que os filhos estavam no dia da festa. E nessa festa tinha vinho, tinha bebida, tinha muita comida. Aí se houver uma ocasião de pecado aqui, o diabo entra por aqui também. Porque era a base legal para ele entrar, aquele que pecar. Entendeu aí? Então ele teve autorização para entrar nos bens. Mas como os filhos também estavam dentro dessa festa, fazendo aquilo que Jó até imaginava, mesmo com a santificação, ó, a proteção, mas Deus permitiu que ele entrasse. Deus permitiu que ele entrasse. Então ele vai fazer o que aqui? Ele vai atacar aquilo que foi autorizado, mas naquilo que tem base ilegal, na casa dos filhos, da qual Jó imaginou, porventura, se os meus filhos tiverem pecado no seu coração. Jó temia isso. Jó temia. Então essa era a autorização do diabo tocar nos filhos, pela base legal. Qual é a base? O que Jó temia. Se porventura ele tivesse em pecado, o diabo entra aqui. Houve ou não houve pecado? Porque não tinha autorização para tocar nos filhos. Só nos bens. Nem em Jó e nem na mulher. Mas como tinha uma base legal, ele vai lá. Como o cerco está aberto. Então, a autorização era tocar nos bens e não nos filhos. Deus não toca em nada que está corretamente estabelecido. E o que está guardado mediante a santificação. Deus não tenta ninguém. Por isso, quando ele autoriza os planos do diabo, é como, por exemplo, Jesus guardava pela santificação, pela sua morte, né? Presta atenção. Ele santificava os 12. Né? O que é que acontece? É que desses 12 vai ficar 11. Por que vai ficar 11? Aqui, o diabo estava por fora. O diabo pediu autorização para pegar um aqui, ó. Ele foi atrás de Pedro. Jesus disse, não.
Como Jesus tinha que morrer aqui, precisava dos 12, um trair, para se cumprir as escrituras. Então, Deus permitiu a abertura, não são 12? Para que o diabo entrasse e pegasse aquele que estivesse dando base legal. E pegou quem? Pegou o ladrão. O Judas não era ladrão? Foi o que deu para pegar. Entendeu aí? Mas enquanto isso, pela cobertura, o diabo não podia tocar nos 12. Jesus disse que eu santifico por mim mesmo a vós. Está no Evangelho de João. Para que o maligno não lhe toque. A base legal para Satanás pegar Judas foi porque ele não se corrigiu. Ele estava roubando o tesouro, as ofertas, que era para o ministério de Cristo. Amém? Nós estamos começando a aula e vamos continuar os tópicos da lição aqui no Zap, ó. 85DDD 991 28 12 60. Entra aqui, rapidinho, pede a aula. Nós vamos continuar esse assunto. Tá muito bom, viu? Fosse você, corria. Até amanhã nós vamos enviar esta aula. Deus abençoe e Deus te guarde. Não esqueça do Zap. Nós temos link da aula. Apertou, abre o vídeo e assiste. Aí na tela do seu smartphone. Deus abençoe e a paz do Senhor a todos. Amém.